Imagine um lugar onde o Natal é proibido, o uso da internet é rigidamente controlado e até mesmo o tamanho da barba está sujeito às regras do governo. Um país onde a carne é um privilégio e onde a liberdade, meus amigos, aqui simplesmente não existe. Estou falando do Tajiquistão, um país de extremos e contradições. Cercado por montanhas imponentes, conhecidas como o telhado do mundo, este pequeno país da Ásia Central esconde paisagens de tirar o fôlego, mas também enfrenta a dura realidade da pobreza e das severas restrições à liberdade. Este país, cheio de regras bizarras, nos faz perguntar: como é viver sob o olhar constante de um governo que controla desde as festas que você pode celebrar até as informações que você acessa? O que resta da liberdade quando até as escolhas mais pessoais são monitoradas? E como o povo encontra formas de resistir, sobreviver e preservar suas tradições em meio a tantas limitações? No vídeo de hoje, vamos explorar as histórias marcantes, os desafios cotidianos e os contrastes surpreendentes dessa nação intrigante. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado na região central da Ásia, o Tajiquistão faz fronteira ao norte com o Quirguistão, ao sul com o Afeganistão, a oeste com o Uzbequistão e a leste com a China. Com uma área de cerca de 143 mil quilômetros quadrados, o país é pequeno em extensão, mas gigantesco em termos de altitude. Mais de 90% de seu território é coberto por montanhas que parecem tocar o céu, destacando-se as impressionantes cordilheiras de Pamir e Alai. Dentro desse cenário majestoso, ergue-se o Pico Ismail Samani, com 7.495 metros de altitude, um verdadeiro colosso que desafia alpinistas do mundo todo e simboliza a grandiosidade das paisagens do país. Esses relevos montanhosos também abrigam lagos de um azul cristalino, rios caudalosos e glaciares impressionantes que fornecem água para as regiões ao redor. Número 2. População. Com uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas, concentradas principalmente em vales férteis e em áreas urbanas como a capital, Dushanbe, o país apresenta uma distribuição populacional bastante desigual. A maioria dos habitantes é formada por Tajik, representando cerca de 84% da população. Além disso, existem minorias significativas de uzbeques, kirguizes, russos, ucranianos e dos povos Pamir, que vivem em regiões montanhosas isoladas e preservam costumes ancestrais. O idioma oficial é o Tadjik, uma variante do persa que serve como elo cultural entre grande parte da população. O russo, por sua vez, continua amplamente utilizado em contextos formais, comerciais e entre as gerações mais velhas, reflexo direto da herança soviética. No aspecto religioso, o islamismo é predominante, praticado por cerca de 90% da população, majoritariamente na vertente sunita. Entretanto, o país também tem uma rica tradição sufista, que influencia suas práticas religiosas e culturais. Festivais como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são amplamente celebrados, reunindo comunidades inteiras para orações e banquetes. Além disso, o Tajiquistão abriga minorias religiosas, como cristãos ortodoxos, protestantes e muçulmanos xiitas. Contudo, essas comunidades frequentemente enfrentam restrições e perseguições governamentais, com limitações a práticas públicas de sua fé. Apesar da riqueza cultural, muitos enfrentam uma dura realidade econômica. O Tajiquistão é um dos países mais pobres da Ásia, com mais de 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Para se ter uma ideia, esses índices se assemelham aos de países em guerra como o Iêmen ou o Sudão. Em áreas rurais, essa porcentagem pode ser ainda maior. Escolas sem professores, hospitais sem remédios e famílias inteiras vivendo com menos de $3 por dia são cenas comuns fora dos centros urbanos. Muitas famílias dependem da agricultura de subsistência, enquanto uma parte significativa da força de trabalho emigra, especialmente para a Rússia, em busca de melhores oportunidades. A vida cotidiana da população tajique é profundamente marcada pelos laços familiares, pelo senso de comunidade e pela preservação das tradições, que funcionam como um pilar de resistência diante das dificuldades econômicas e sociais enfrentadas diariamente.
Número 3. Censura. No Tajiquistão, liberdade de expressão é um conceito que só existe no papel. Na prática, o que você fala, compartilha ou até curte nas redes sociais pode ser usado contra você. O governo mantém um rígido controle sobre a internet, a imprensa e até as conversas privadas, criando um ambiente onde a vigilância é constante e o medo silencioso. Redes sociais populares como Facebook, Instagram e YouTube frequentemente enfrentam bloqueios temporários, principalmente em períodos de instabilidade política ou protestos. Para quem ousa falar demais, as consequências são ainda piores. Jornalistas, ativistas e até cidadãos comuns já foram presos por publicarem críticas ao governo ou compartilharem notícias consideradas falsas, mesmo que sejam apenas opiniões pessoais. Há relatos de pessoas sendo interrogadas por curtidas em postagens ou por fazerem comentários em grupos fechados. Para restringir ainda mais a liberdade de expressão, o governo monitora ativamente mensagens online e telefônicas, utilizando leis de segurança nacional como justificativa. Esse controle severo cria um ambiente onde a autocensura prevalece, limitando a divulgação de informações e opiniões contrárias ao governo, enquanto a propaganda estatal domina os canais de comunicação. Número 4. Leis rígidas. O Tajiquistão é conhecido por suas leis rigorosas, que impactam diretamente a vida cotidiana da população. O país proibiu o Natal e outros feriados cristãos desde 2015, restringindo símbolos natalinos como árvores de Natal, fogos de artifício e trocas de presentes em locais públicos. Além disso, o governo também impõe regras sobre a aparência pessoal, especialmente entre os homens. Parece piada, mas não é. No Tajiquistão, barba longa pode te levar à delegacia. Homens com aparência considerada radical pela polícia são frequentemente parados nas ruas, interrogados e até forçados a raspar a barba no local. Em 2022, mais de 13 mil homens foram obrigados a tirar a barba pelas autoridades. Já as mulheres recebem orientações estéticas do governo, que desencoraja o uso do hijab, roupas pretas ou vestimentas estrangeiras. O país também adotou leis que proíbem nomes estrangeiros para crianças. Desde 2016, pais devem escolher nomes de uma lista aprovada pelo governo, que reflete a herança cultural e histórica do Tajiquistão. Essa medida é vista como uma forma de preservar a identidade nacional. Outras leis bem estranhas estão relacionadas aos casamentos e funerais, que também são estritamente regulamentados. Há limites de gastos e número de convidados impostos por lei, como parte de um esforço para evitar excessos financeiros e promover a igualdade social. Apesar de atrair críticas por interferir em momentos tão pessoais, essas regulamentações são vistas pelo governo como uma forma de reforçar a austeridade e a disciplina social, alinhadas aos valores culturais do Tajiquistão. E não para por aí. Talvez o aspecto mais emblemático do autoritarismo esteja no culto à figura do presidente Emomali Rahmon. Seu retrato é obrigatório em escolas, repartições públicas e até em residências particulares. Nos livros didáticos, ele é descrito como sábio, herói e até conselheiro das crianças. Em uma cerimônia pública, chegou a aparecer em um telão para abençoar um casamento. Para você ter uma ideia, há até regras sobre como a população deve aplaudi-lo. Número 5. Capital. Dushanbe, a capital do Tajiquistão, é o principal centro político, econômico e cultural do país, e concentra grande parte do que a nação tem de mais moderno. Seu nome, que significa segunda-feira em Tajik, faz referência direta às feiras semanais que aconteciam no local quando a cidade ainda era apenas um pequeno ponto comercial às margens das rotas regionais. Com o passar do tempo, esse vilarejo cresceu, ganhou importância estratégica e acabou se tornando a capital nacional. Hoje, Dushanbe é marcada por um contraste entre o moderno e o tradicional, com largas avenidas arborizadas, mercados vibrantes e monumentos que exaltam a identidade e a história do país. Um dos símbolos mais conhecidos da capital é o mastro da bandeira nacional, com cerca de 165 metros de altura, que por muitos anos figurou entre os mais altos do mundo. Visível de diversos pontos da cidade, ele se tornou um forte símbolo de orgulho nacional e de afirmação da soberania do Tajiquistão após a independência. Outro destaque importante é o Museu Nacional do Tajiquistão,
uma parada essencial para quem deseja compreender a história do país. Moderno e bem estruturado, o museu abriga exposições sobre a herança persa da região, o período soviético e a fase pós-independência. Um de seus maiores destaques é a escultura do Buda reclinado, uma das maiores da Ásia Central, que surpreende muitos visitantes que não associam o Tajiquistão a esse passado histórico. O Palácio Navruz é outro ponto impressionante da capital. Trata-se de um enorme complexo decorado com colunas, lustres e salões ricamente ornamentados, projetado para exaltar a cultura tradicional tajique e utilizado em eventos oficiais, celebrações culturais e recepções de Estado. Para quem busca vistas panorâmicas, o Parque da Vitória oferece uma das melhores paisagens da cidade. Localizado em uma área elevada, ele permite observar Duxanbe do alto, com as montanhas ao fundo, criando um contraste marcante entre natureza e urbanização. O parque também abriga monumentos e memoriais ligados à história nacional, sendo um espaço bastante frequentado por moradores e visitantes. Número 6. Curiosidades. O Tajiquistão possui peculiaridades fascinantes que passam despercebidas por grande parte do mundo. Um exemplo curioso é que o país é amplamente conhecido pela produção de nozes e damascos, exportando grandes quantidades desses produtos para diversos mercados internacionais, especialmente para países da Ásia e da Europa. Outra curiosidade pouco conhecida é que o Tajiquistão possui uma das menores redes ferroviárias do mundo. Devido ao relevo extremamente acidentado, a maior parte do transporte depende de estradas estreitas, sinuosas e perigosas, muitas delas cortando montanhas íngremes e regiões de difícil acesso. A famosa região do Pamir é conhecida como o Teto do Mundo, título dado por causa de sua altitude extrema e de suas paisagens quase irreais, formadas por picos nevados, planaltos áridos e vales profundos que parecem intocados pelo tempo. Nas áreas montanhosas, outro fato chama atenção: a longevidade da população local. Não é raro encontrar pessoas vivendo até 100 anos ou mais, algo geralmente atribuído ao estilo de vida simples, ao trabalho físico constante, à alimentação natural baseada em produtos frescos e à pureza do ar das montanhas. Um dado surpreendente é que o país abriga um dos maiores sistemas de irrigação da Ásia Central, fundamental para sustentar a agricultura em um território marcado por clima seco e relevo montanhoso. Sem esses sistemas, grande parte da produção agrícola simplesmente não existiria. Outro dado impressionante é que mais de 90% do território tajique é montanhoso, o que faz do país um dos mais elevados do planeta em termos de altitude média, influenciando diretamente o clima, o transporte e o modo de vida da população. Pouco se fala também sobre o acesso à informação no país. Durante muitos anos, o Tajiquistão apresentou um dos menores níveis de acesso à internet da região, com bloqueios temporários de redes sociais e sites internacionais. Isso fez com que o rádio, o boca a boca e as tradições orais continuassem sendo meios essenciais de comunicação entre a população. Uma curiosidade histórica importante é que o Tajiquistão conquistou sua independência em 1991, após o colapso da União Soviética, iniciando um período turbulento de transição marcado por conflitos internos e desafios econômicos que ainda refletem na sociedade atual. Por fim, um símbolo carregado de significado está presente na bandeira nacional, que exibe uma coroa acompanhada de 7 estrelas. A coroa representa o próprio nome do país, ligado à ideia de realeza e identidade nacional, enquanto as 7 estrelas simbolizam perfeição, espiritualidade e harmonia, valores profundamente enraizados na cultura tajique. Número 7. Danças tradicionais. A música e a dança desempenham um papel central na cultura tajique, funcionando como formas de expressão artística, espiritual e comunitária. Uma das danças mais conhecidas é a Falak, profundamente ligada à música tradicional de mesmo nome. Essa dança é comum em regiões rurais e montanhosas e se caracteriza por movimentos lentos, com braços elevados e gestos amplos, como se o dançarino estivesse dialogando com o céu. Essa expressão cultural costuma ser apresentada em casamentos e festivais, acompanhada por trajes tradicionais coloridos que acrescentam elegância e solenidade às apresentações. Outra dança bastante popular é o Lasgi,
originária entre os povos do Vale de Fergana e que também conquistou espaço nas celebrações tadiques. Diferente do tom mais melancólico da falak, o lasdi é vibrante e energético, marcado por passos rápidos, movimentos expressivos das mãos e sorrisos contagiantes. Trata-se de uma dança que simboliza alegria, liberdade e união, sendo muito comum em casamentos e grandes festividades. Uma terceira dança tradicional de grande importância é a Gavkara, geralmente apresentada em celebrações comunitárias e festivais culturais. Nessa dança, os participantes realizam movimentos coordenados que representam atividades do cotidiano, como o trabalho no campo, a colheita e a convivência coletiva. Os passos são ritmados, porém sem exageros, valorizando a harmonia do grupo em vez da performance individual. De modo geral, essas danças estão presentes em casamentos, festas religiosas, celebrações nacionais e festivais folclóricos, atuando como um meio essencial de preservação da identidade cultural. Em um país onde a tradição sempre teve grande importância, a dança continua sendo uma ponte viva entre o passado e o presente do povo tadjik. Apesar de sua aparência organizada e de seus símbolos monumentais, Duxanbe ainda enfrenta desafios significativos, como problemas de infraestrutura em algumas áreas e a presença visível da pobreza, refletindo as dificuldades econômicas que ainda marcam grande parte do Tajiquistão. Número 8. Sem grandes marcas. Se você é do tipo que procura um Big Mac em qualquer país que visita, prepare-se. No Tajiquistão não existe McDonald's, KFC, Burger King ou Starbucks. Na verdade, nenhuma dessas marcas globais de fast food tem presença no país. E até produtos como Coca-Cola ou Pepsi são raros fora da capital, com muitas pessoas nunca tendo provado. Esse isolamento comercial é reflexo de uma política interna que desencoraja a presença de empresas estrangeiras, especialmente as ocidentais, sob a justificativa de preservar a identidade nacional e proteger o mercado local. Muitos produtos internacionais chegam apenas por contrabando ou por viajantes que trazem itens na mala. O resultado é um choque cultural para turistas acostumados à globalização. Andar pelas ruas da capital é como dar um passo atrás no tempo. Sem outdoors chamativos, sem combos promocionais, sem logos brilhando em neon. No lugar disso, o que se vê são pequenos comércios locais, vendedores de rua oferecendo pães artesanais, mercados com produtos caseiros e lanchonetes que seguem receitas tradicionais, muitas vezes transmitidas por gerações. A economia gira em torno do que é local, simples e muitas vezes improvisado. Para muitos tajiques, essa ausência das grandes marcas é motivo de orgulho, uma prova de que o país mantém sua autonomia cultural e econômica. Mas, para quem vem de fora, a sensação é de ter entrado em uma bolha isolada do resto do mundo. Um lugar onde o capitalismo global não fincou raízes, e onde o sabor da comida vem mais da tradição do que da padronização. Número 9. Tradições culturais. No Tajiquistão, tradição não é apenas lembrança, é presença. A vida cotidiana é entrelaçada com práticas ancestrais, que continuam vivas nas casas, nas roupas, nas músicas e nos gestos mais simples. Uma das celebrações mais importantes é o Nowruz, o Ano Novo Persa, comemorado no equinócio da primavera. Durante dias, as ruas se enchem de danças folclóricas, banquetes ao ar livre e jogos tradicionais. É o momento em que a natureza renasce, e com ela, a esperança do povo. A arte também fala alto. Tapetes tecidos à mão, cerâmicas pintadas e bordados riquíssimos são passados de geração em geração. Cada peça carrega símbolos que representam proteção, fertilidade ou espiritualidade e são usados para decorar desde as paredes das casas até os trajes de festa. Outra tradição profunda é o Mehmonavozi, o costume de receber bem. Para os tadjiques, um visitante é uma bênção. A mesa é posta com o melhor que se tem: chá forte, pão quente, frutas secas, mesmo que pouco haja. Recusar hospitalidade é quase uma ofensa. Número 10. Casamento. Uma das práticas ainda muito presentes no Tajiquistão é o casamento arranjado, visto como uma união não apenas dos noivos, mas também das famílias. A celebração começa dias antes, com a negociação do calim, dote e a preparação de um banquete comunitário que reúne familiares e amigos.
No entanto, a legislação atual limita os custos e o número de convidados em casamentos, como forma de evitar excessos financeiros. No dia da cerimônia, a noiva veste trajes ricamente bordados e um véu vermelho, representando pureza e respeito, enquanto o noivo chega em uma procissão festiva, acompanhada de música e danças. A cerimônia é abençoada por versos do Alcorão. Após a troca de votos, o noivo remove o véu da noiva, marcando o compromisso oficial. As festividades continuam com danças tradicionais, músicas folclóricas e o famoso plov, um prato típico que simboliza prosperidade. Além disso, em algumas comunidades rurais, há costumes que envolvem testes de habilidade doméstica da noiva antes do casamento, como cozinhar ou bordar, destacando as expectativas culturais sobre o papel da mulher na família. Número 11. Culinária. A comida do Tajiquistão é um reflexo direto da realidade dura e montanhosa do país. Não se trata de uma culinária voltada para o prazer gastronômico ou para o turismo, mas sim para a sobrevivência, resistência e saciedade. Cada prato nasce da necessidade de alimentar o corpo em um ambiente hostil, marcado por frio intenso, pobreza e recursos limitados. O prato mais emblemático do país é o plov, também chamado de osh. Trata-se de um arroz cozido em óleo, com cenoura e pequenos pedaços de carne, geralmente de carneiro. Em muitos lares pobres, a carne aparece em quantidades mínimas, quase simbólicas. O arroz é o verdadeiro protagonista da refeição, enquanto os demais ingredientes servem apenas para dar algum sabor e energia. Outro prato extremamente tradicional é o kurutob, considerado um dos mais antigos da culinária tajique. Ele é preparado com pedaços de pão achatado embebidos em um molho feito à base de kurut, pequenas bolas de iogurte fermentado e seco dissolvidas em água quente. Por cima, adicionam-se cebola frita, ervas e, em algumas regiões, um pouco de carne quando há disponibilidade. O pão, conhecido como non, é praticamente sagrado no país. Ele acompanha todas as refeições, do café da manhã ao jantar, e desperdiçar pão é visto como um desrespeito grave. Em muitas casas, o pão substitui talheres, sendo usado para pegar a comida diretamente do prato, reforçando sua importância cultural e simbólica. As sopas também ocupam um papel central na alimentação, especialmente durante o inverno rigoroso. A mais comum é a churbo, uma sopa rala feita com água, batata, cebola e, quando possível, pequenos ossos de carne. Não é uma sopa rica ou nutritiva, mas é quente. E no Tajiquistão, calor muitas vezes significa vida. Outro ponto marcante da culinária local é o consumo limitado de proteína animal. Apesar da tradição no uso de carne de carneiro, grande parte da população não consegue consumir carne com regularidade. Em muitos lares, ela é reservada apenas para festas, casamentos ou datas religiosas. No cotidiano, a alimentação é simples, repetitiva e, em muitos casos, insuficiente para uma dieta equilibrada. A culinária do Tajiquistão não impressiona pelo sabor refinado, mas impacta pela simplicidade extrema. Em resumo, o Tajiquistão é um país de contrastes e de beleza inigualável. Suas montanhas imponentes, cultura rica e povo resiliente fazem dele um destino que merece ser explorado. Apesar dos desafios econômicos, das leis rígidas e das restrições que ferem a liberdade pessoal, o Tajiquistão continua a encantar com sua hospitalidade calorosa, tradições vibrantes e paisagens de tirar o fôlego. Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos. O que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.